Bom dia. Tudo bem? Vocês estão felizes? E se chegasse um repórter da TV Tem, aqueles flagrantes de rua, e perguntasse: "Você é feliz?" Ou então, uma segunda pergunta: "O que é felicidade para você?" O que responderíamos? Dentre tantos conceitos possíveis, tantas formas de explicar ou de entender o que é felicidade, nós escolhemos um conceito que está num livro de Aristóteles, chamado Ética a Nicômaco, em que ele relembra o entendimento de Sócrates, que diz: a felicidade não consiste nos prazeres, nas riquezas, nem nas honras. A felicidade consiste numa vida virtuosa. A felicidade está no exercício da virtude. Pensamento de Sócrates, relembrado por Aristóteles nesta obra magnífica. Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, menciona o Sermão da Montanha como a grande fonte do Evangelho. Ele vai buscar no Sermão da Montanha de Jesus aquele código moral, aquele código de comportamento, código divino de conduta, como diz o próprio Kardec. Aquele código de ética que deve orientar o comportamento do homem, seja no âmbito privado, seja no âmbito público, em que as relações sociais devem se orientar pelo mais rigoroso princípio de justiça. E assim, completa Kardec, se garante a felicidade futura. Como se pode perceber, Allan Kardec busca no conceito socrático uma forma de compreensão da doutrina de Jesus, que nós aqui vamos chamar de ética cristã. A felicidade baseada no comportamento ético que se inspira na virtude. Jesus afirmou mais de uma vez: se a justiça não exceder, a sua compreensão de justiça não exceder a justiça dos fariseus, dos escribas, não entrareis no reino dos céus. Então, vamos tentar entender um pouco esse pensamento. Entrar no reino dos céus, não no sentido de um lugar, de um espaço privilegiado, mas no sentido interiorizado, no sentido de que o reino dos céus não está aqui ou ali, mas dentro de cada um de nós. É atingir aquele estágio de paz interior, de harmonia, de equilíbrio. Isso é estar no reino dos céus, segundo a nossa pequena forma de compreender. E o que é exceder a justiça dos fariseus ou dos escribas? Recuamos um pouquinho. A ética foi definida certa vez por Einstein como
algo que deve estar acima da razão. A ética acima da razão, além da razão. Por quê? Às vezes, nas primeiras vezes em que lemos essa forma de compreender a ética, ficamos tentando alcançar o pensamento, o conceito de Einstein. É que a razão, na forma como nós a utilizamos, está muito ligada aos nossos interesses, à nossa visão egocêntrica, à nossa visão egoísta. A justiça, vista desse modo, por esse ângulo da razão, é caudatária da visão olho por olho, dente por dente. Que é uma visão interessada, egocêntrica. Olho por olho, dente por dente, chamada justiça de talião, pode ser vista em dois âmbitos. Pode ser vista no sentido mais profundo, poderíamos dizer, no sentido superior, como a justiça plena, da qual não se pode tirar nem um J, nem um Y, nas palavras de Jesus. A lei divina é a lei de talião propriamente, no sentido pleno, não é? Em que a ação leva a uma reação absolutamente justa. Nós, entretanto, adaptamos essa compreensão da lei de talião, do olho por olho, dente por dente, de uma maneira rasteira, superficial. Para nós é a lógica do bateu, levou. É a lógica do revide, da vingança. É ação e reação no mesmo nível. Então, se alguém me ofende, eu ofendo de volta. Estamos quites. Essa talvez seja, no nosso entendimento, a compreensão da justiça dos escribas e dos fariseus. Jesus diz que a nossa justiça deveria exceder, ir além disso. Por isso, a ética, considerando-a do ponto de vista de Jesus, vai além da razão. Porque a ética pressupõe o exercício da virtude, o exercício do bem. Fazendo ainda um parênteses, Paulo Freire, grande educador brasileiro, tem algumas obras que faz reflexões muito relevantes sobre o processo educativo, define, em algum momento, dois âmbitos da ética. A ética interessada e a ética essencial. E ele diz assim: a ética interessada é o comportamento positivo, o comportamento no bem, motivado por uma razão interessada, que é marcada normalmente pelo medo da punição. Então, pegando um exemplo comum do nosso dia a dia, existe uma norma na cidade que nós devemos manter a velocidade do nosso veículo
até 60 quilômetros. É uma norma, é uma regra, é uma lei. Né? E a mim cabe obedecer. E, na medida em que eu obedeço a norma, que eu obedeço a lei, eu estou tendo um comportamento ético. Mas por que eu obedeço? Então, Paulo Freire explica aqui. Se eu obedecer apenas pelo medo do radar, pelo medo da multa, pelo medo da punição, eu estou num nível da ética interessada. A motivação é exterior. Entretanto, quando o valor é interiorizado, a motivação passa a ser interior. Chegará o dia em que eu não ultrapassarei a barreira dos 60 ou dos 40, como já há em alguns lugares, não porque não há radar, ou porque há um guarda, ou porque eu tenho medo da multa. Porque eu interiorizei o valor. A motivação é interior. Não é? Eu não consumirei nem sequer um copo de bebida alcoólica quando vou dirigir, não porque não tem um comando no trajeto que eu vou fazer, não porque eu não vou ser punido, mas porque interiorizei o valor. Eu assimilei a norma como algo razoável, que tem razão de ser. A ética, do ponto de vista cristão, está definida na questão 893 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta qual a mais meritória das virtudes? A mais meritória das virtudes. E os Espíritos respondem que é a caridade desinteressada. O bem desinteressado. O que seria caridade desinteressada? Eles explicam. É o sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem pensamento oculto. 3 etapas. Sacrifício do interesse pessoal, bem do próximo, sem pensamento oculto. Vale dizer, sem nenhuma outra motivação, senão a motivação do bem. O prazer do bem, da renúncia, do sacrifício, da doação. Né? Amor ao próximo. Como diz Jesus. Né? Essa é a virtude. Essa é a ética. E vamos chamar a ética da virtude. A ética cristã por excelência. Quando se perguntou aos espíritos, na questão 886, eu queria fazer uma ponte. Qual é o sentido de caridade para Jesus? Como Jesus entendia caridade? Já que na questão 893 nós temos a definição de caridade desinteressada, a resposta vem em 3 itens também. Benevolência, indulgência, perdão. Benevolência para com todos. Essa boa vontade, essa disponibilidade que devemos ter
para o bem do outro. Com todos. É amor ao próximo, indistintamente. Segundo passo, indulgência para com as imperfeições alheias. Quando nos aproximamos um pouco mais, quando passamos a conviver com as pessoas, começamos a enxergar não as virtudes, mas as imperfeições. Porque o nosso olhar é muito marcado pela busca do erro. Aquela história que Jesus fala, né? Do nosso olhar. Né? Quando nós olhamos, não enxergamos a trave em nós, né? Mas o argueiro no outro. Então nós enxergamos as imperfeições. Alguém disse uma frase, se não me engano, atribuída a Caetano Veloso, de que de perto ninguém é perfeito. Porque nossa ótica é pela imperfeição. Indulgência. Ou seja, compreensão, boa vontade, disponibilidade para entender, para desculpar. Todos temos imperfeições. Erramos. E o terceiro item, perdão das ofensas. Quando nós convivemos mais de perto, quando nos aproximamos mais, quando estamos, por exemplo, na família ou no grupo de trabalho, no grupo social, não é normal acontecerem ofensas, reais ou supostas. Às vezes o nosso melindre fala mais alto e nos julgamos ofendidos, quando nem sempre isso é real. Pela lei de talião dos fariseus, olho por olho, dente por dente. Me ofendeu, vai de volta uma ofensa. Pela ética da virtude de Jesus, benevolência, indulgência, perdão. O Sermão da Montanha, Jesus faz um paralelo entre a lei de Moisés, ele chamava o que os antigos disseram, muitas vezes marcada pela tradição dos fariseus, e a sua nova visão ética da lei. Então ele diz, por exemplo, ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. A lei de talião. Eu, porém, vos digo. Porém, né? É importante essa palavra. O evangelho do porém. Porque através dessa palavrinha, Jesus mostra o outro lado da lei. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Não resistir, não reagir com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Não resistais ao mal. Se alguém vos bater na face direita, oferecei também a outra. E se alguém quiser te tomar a túnica, dê também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Esse ensinamento, a nosso entendimento,
detalha de uma maneira muito clara a ética da virtude cristã. Se alguém vos bater na face direita, ou seja, ofender, agredir, de qualquer maneira, verbalmente, né? Se alguém estabelecer uma relação de agressividade, seja quem for, a face direita, pela lei de Talião, do entendimento dos fariseus, qual seria o comportamento? Né? Retribui o tapa, agride. Comigo é assim. Eu não levo desaforo para casa. Né? Vai ter o troco. E o troco vai com juro e correção. Lei de Talião. Mas e o porém de Jesus? Eu, porém, vos digo. Né? Oferece a outra face. A face esquerda. Não. Não é a face esquerda. Não é continuar no nível de agressividade. É a outra face da justiça, da virtude, a face ética. Aí nós temos a lógica da indulgência e do perdão. Para sair desse âmbito da briga, do ódio, do ressentimento, do rancor, da vingança, é a outra face. É o outro lado. Jesus nos convida muitas vezes para ir para o outro lado. É preciso afastar, às vezes, da multidão, a unanimidade. Como disse certa vez Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. A unanimidade da multidão é a lei de Talião. É o olho por olho, dente por dente. Quais são os conselhos em geral que nós recebemos em situações de conflito? Conselhos vindos do que podemos chamar da multidão. Mas essa multidão às vezes está ao nosso lado, na nossa casa. Ou no nosso raio de amizades. Você não vai reagir? Você não vai fazer nada? Você não vai dar o troco? A multidão nos convida sempre para repetir o mesmo. Jesus, que é de fato o conselheiro confiável, nos pede para ir para outra face. É a lógica do perdão. E se alguém quiser te tomar a túnica, dê também a capa. Evidentemente que o ensinamento de Jesus, como a gente percebe, como Allan Kardec esclareceu de maneira indubitável nas interpretações que faz no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Gênese, as palavras não podem ser tomadas ao pé da letra. Elas têm um sentido metafórico, simbólico. Né? Mas quando ele diz, dê também a capa, o sentido que nós entendemos na continuidade da outra face é a lógica do desapego, é a lógica do desprendimento. Nós somos muito apegados nas nossas coisas, nos nossos bens, nas nossas posses, que materialmente fazem algum sentido, mas espiritualmente nem tanto, quase nada.
E se alguém te pedir ou te obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe 2000. É a lógica da disponibilidade. Vamos pensar um pouquinho. Vamos tentar interpretar. Se alguém me obrigar a caminhar 1000 passos, por que alguém pode me obrigar a caminhar 1000 passos? Nós estamos aí na lógica da obrigação. Talvez porque tenhamos assinado um contrato que nos obriga a caminhar 1000 passos. Se eu sou um funcionário público, eu tenho um contrato que me obriga a trabalhar 8 horas por dia. Que me obriga a fazer isto ou aquilo. Mas, pelo contrato, eu não preciso ficar 5 minutos a mais. Pelo contrato, eu não preciso sorrir para as pessoas que eu atendo. Não está no contrato que eu tenho que sorrir. Eu tenho que ser benevolente, indulgente. Todo mundo costuma dizer, é um lugar comum, atender a público não é fácil. Certamente não é fácil. Mas eu posso fazer mais do que está no meu contrato. Não posso? Também a pessoa que foi contratada para ser caixa no supermercado, no contrato dela não está lá que ela tem que sorrir, que ela tem que atender as pessoas dessa ou daquela maneira. Mas como é agradável quando nós deparamos com alguém trabalhando, exercendo a sua função profissional, fazendo mais do que está no contrato. Aquele rapaz que trabalha no açougue do supermercado e que quando atende aquela senhora que não entende nada de carne e que vai comprar alguma coisa de uma forma equivocada, e ele tem toda a atenção para explicar, não é? Fazendo com que ela de fato faça uma compra melhor, não é? Atendendo de fato aquilo que ela precisa. Esse rapaz está caminhando 2000 ao invés de 1000. Ele está indo além do contrato. Eu costumo dizer, não sei se estou certo, mas se não estiver, já falei isso erradamente muitas vezes, inclusive aqui, que a ética da virtude, que se exprime pela caridade desinteressada, ela se faz presente de forma necessária, sobretudo no trabalho. Não existe, ou não há necessidade de existir uma agenda específica para a caridade. Sábado, às 9 da manhã, eu vou ser caridoso. A agenda da caridade é plena, é constante. Eu lembro sempre a ética da figueira, como tenho chamado. Lembra da figueira? Figueira verde? Figueira que não tinha figo? E Jesus queria figo. A figueira não tinha figo. Para que serve uma figueira que não tem figo? Mas não era tempo de figo. Mas Jesus cobra que ela tenha figo fora de tempo. No âmbito vegetal não faz sentido. É irracional, né? Eu querer uma determinada fruta numa época em que ela não é produzida.
Hoje isso já mudou muito, né? Quando eu era criança só tinha manga em dezembro, no final do ano. Hoje tem manga o tempo todo, para minha felicidade. Mas Jesus cobrou da figueira o figo, fora do tempo. Se no vegetal não faz sentido, para nós faz. Não tem que ter tempo, nós temos que ter disponibilidade. A qualquer tempo. Né? Alguém se lembrava ainda outro dia, nossa, mas é muito difícil essa lição. Veja uma dona de casa, ela serviu o almoço, ela já arrumou a cozinha, aquilo que sobrou já foi para a geladeira, já está tudo pronto. E aí aparece alguém batendo, pedindo um prato de comida, olha, mas está fora de hora. Que trabalho vai dar? Eu que me preparava agora para sentar ali no sofá e ver uma televisão, agora vou... Né? É um pouco isso, né? E não apenas isso. A parábola do samaritano nos mostra também aquele samaritano que estava viajando a trabalho, que tinha compromisso. Talvez fosse uma segunda-feira ou uma terça, trabalho. Mas justamente naquele dia, na sua viagem a trabalho, tinha que ter alguém ferido pedindo socorro na beira da estrada? Não estava na agenda dele. Mas era naquele momento. Aí ele parou, foi atender. Jesus conta essa parábola para ensinar para o doutor da lei quem é o próximo. Né? Todo mundo é o próximo. Tem uma lição num livro chamado Jesus no Lar, né, que eu gosto muito, repito sempre, que se chama Os Instrumentos da Perfeição. Esse livro conta reuniões de Jesus com os discípulos na casa da sogra de Simão Pedro, quando eles tinham oportunidade de estar em Cafarnaum, eles se reuniam à noite, conversavam. Jesus viu que Simão Pedro estava naquela noite acabrunhado e ao mesmo tempo, né, demonstrando um incômodo, uma insatisfação. Jesus então o inquiriu: o que aconteceu? É que hoje eu tive um encontro muito desagradável com um tio e um primo, por questões de família. Esse tio é muito sovina, eles são hipócritas, e aquele meu primo é maledicente, e eles me acusaram de estar, não é, lançando mão de dinheiro da família, ou seja, uma briga de família. E Jesus perguntou a Simão Pedro: e o que você fez? Eu reagi. E falei tudo o que estava aqui. Essas palavras não estão lá no livro. Né? Me dou o direito de fazer uma tradução livre. Uma paráfrase do que está lá. Falei tudo. Botei cada um no seu devido lugar. E vim embora. E Jesus olhava para Pedro e ele estava infeliz. Com aquela vibração negativa. Mas ele reagiu. É a resposta dele para Jesus. Eu reagi. Mas Jesus tinha dito: não resistais ao mal. Né? E a outra face? E Jesus então explica para Pedro o seguinte: olha, me responda uma coisa. O que faz um carpinteiro? Pedro, estranhando a pergunta, pensa: carpinteiro?
ele usa as suas ferramentas, né? O martelo, o serrote, para aperfeiçoar a madeira, para construir, né? Os móveis para nosso uso. Jesus diz: então, Pedro, os nossos familiares são como que as nossas ferramentas. São nossos instrumentos de aperfeiçoamento. O carpinteiro trabalha a madeira por fora. Nós precisamos trabalhar por dentro de nós, para nos aperfeiçoarmos. Os nossos parentes difíceis. E quem são os parentes difíceis? São os outros, né? Provavelmente eles acham que sou eu o parente difícil, né? Porque a gente vê as imperfeições alheias. Provavelmente aquele marido que diz para os amigos: a minha esposa é muito difícil, tal. É possível que ela diga para a amiga: meu marido é muito difícil. Quem é o parente difícil, né? Diz Jesus: os nossos parentes difíceis são instrumentos de perfeição. São como que ferramenta para nós nos trabalharmos. Essa é a ética da virtude mais meritória, da caridade desinteressada, através da qual nós podemos alcançar um estado de felicidade. Voltando à definição de Aristóteles, endossada por Allan Kardec. Quando nós procuramos agir pela ética essencial, pela ética do bem, pelo prazer do bem, nós atingimos um estado de paz interior, de paz de consciência, de harmonia. E isso significa estar no reino dos céus. Muito obrigado a vocês pela paciência, pela atenção. E Jesus nos deu discernimento para que nós possamos, a cada dia, a cada momento de nossas vidas, perceber que aquele é o momento de exercitarmos a nossa ética de virtude cristã. Obrigado.